Então vamos lá. Então vamos nos concentrar, fechar nossos olhos para quem assim preferir, que possamos estar todos conectados. Senhor Deus, amado Mestre, que alegria podermos retornar ao curso depois de um período de férias. Que alegria com muita alegria que recebemos essas novas alunas, que possamos, durante esse semestre, continuarmos a aprender cada vez um pouquinho mais, que o Senhor sempre nos fortaleça, nos traga a segurança necessária, a paz e a tranquilidade para poder estarmos aqui todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário, que o Senhor abra os nossos caminhos, para que possamos estar juntos aprendendo. Em especial hoje, pedimos vibração para nossa amiga Bárbara, que fará uma cirurgia amanhã, que ela possa ser assistida pela espiritualidade, que os médicos possam ser intuídos a melhor postura do que fazer. E pedimos também por Leandro Matias de Novaes, que desencarnou precocemente, que ele possa ser assistido pela espiritualidade, que ele possa ser bem recebido e que a sua família seja confortada da melhor forma possível. Ainda, Senhor, sabemos do grande terremoto que aconteceu, que possamos emitir vibrações para todas essas pessoas que desencarnaram coletivamente. Sabemos que as equipes de resgate espiritual já estão todas a postos, trabalhando sem parar. Mas que nós possamos mandar vibrações de amor e cura para todas as pessoas que necessitarem desse auxílio nesse momento. Que a espiritualidade possa ajudar a cada um, a cada familiar, a cada criança, a cada pessoa que ainda está soterrada, que ela possa ser encontrada e resgatada. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos relembrar um pouquinho, bem rapidamente, por onde a gente andou aí no semestre passado. Então, nós tivemos várias aulas. Começa o básico 1, praticamente tentando explicar o que é Deus, o que é o mundo espiritual, como o universo foi concebido, os vários planos, né? Nós tivemos várias aulas sobre isso. Planejamento encarnatório, né? Então, que sempre existe um planejamento antes de nós encarnarmos. Passamos um pouquinho também falando desse desencarne, de sonhos, enfim, nós tivemos várias aulas aí, contando um pouquinho sobre isso. E hoje a nossa aula, ela vai dar uma continuidade nesse trabalho, e a gente vai falar um pouquinho dessa vida espiritual, né? Então hoje a aula fala um pouquinho sobre isso, serão 3 aulas praticamente sobre esse assunto, né? Um mini módulo, que a gente vai poder estar entendendo alguns processos, e muita coisa vai ser resgate do que a gente aprendeu no primeiro semestre, do básico 1, tá bom? Então, Wagner, pode compartilhar, por favor? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa vida espírita, né? Quando a gente fala vida espírita, a gente vai falar em alguns momentos dessa vida espírita enquanto nós estamos encarnados,
Então, o que é ser espírita, o que é essa vida espírita enquanto encarnados, em outro momento, o que é essa vida espírita enquanto estamos desencarnados, tá bom? Oi, Josi, tudo bem? Desculpa, gente, o atraso. Começamos agora, chegou na hora, tá bom? Saudade, viu? Seja bem-vinda. Bom te Obrigada. ver. Eu também. Obrigada. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da escolha das provas. Então, nós vimos numa das aulas que falava sobre planejamento encarnatório, que quando a gente, para os espíritos que têm condições de escolher, que não são todos, né? E a gente viu que, por exemplo, os espíritos mais ignorantes, os próprios mentores fazem uma escolha de um planejamento encarnatório para ele, porque ele não tem condições de escolher. É como se a gente pedisse para uma criança de 2 anos de idade escolher a escola que ela gostaria de estudar, ou se ela gostaria de ir ao médico ou não. Então, uma criança pequena não tem um poder decisório para tomar tais atitudes. A mesma coisa é o espírito. Tem espíritos que ainda são tão rudimentares ou ignorantes no sentido de ignorar, de não saber, né, que eles acabam sendo, os mentores acabam decidindo por eles sobre o seu planejamento encarnatório. Mas, para os demais, que já são um pouco mais evoluídos no sentido de conhecimento, é dado o benefício desse planejamento, dele poder participar desse planejamento. E aí, só lembrando, nós vimos que o planejamento encarnatório, ele pode estar definido em algumas áreas. Então, o social, que você escolhe até o país onde você nasce, com a família que você vai nascer, que tipo de trabalho, que tendências de tipo de trabalho você pode desenvolver. Também tem a questão espiritual, que é o que a gente vai ver hoje, essa escolha de provas que pertence ao meu espírito. Então, o que o meu espírito precisa ser melhorado? Ah, eu sou extremamente egoísta. Então, eu quero, numa próxima encarnação, eu desejo passar por alguma prova onde eu consiga dominar esse egoísmo e evoluir. Então, as escolhas das provas, elas têm a ver com esse grau de adiantamento. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá bom? Assim como a gente também pode escolher o nosso corpo físico, nosso envoltório físico, de acordo com as necessidades do que o nosso espírito precisa para aquela evolução. Tá bom? Lembra um pouquinho disso, que a gente deu uma conversada já? Então, tá bom. Então, hoje a gente vai falar dessa escolha dessas provas, né? A escolha dessas provas, então, eles começam a entender, o espírito, né? O quanto ainda falta, porque se o nosso objetivo, enquanto espíritos, é sempre evoluir, até atingir a perfeição, então a gente vai tendo consciência do quanto ainda falta. Muitas vezes, quando a gente está encarnado, a gente não entende dessa mesma forma, né? A gente tem até a tendência de ficar com o bracinho curto, fazer o mínimo possível, né? E não se esforçar tanto. Então, isso é uma tendência enquanto nós estamos encarnados. Mas o espírito que está lá na erraticidade, eles entendem que a felicidade real só vai ser conseguida com essa evolução, tá? Então, aqui, ó, após cada existência, os espíritos veem o progresso que fizeram e compreendendo quanto ainda lhes falta em pureza para atingirem a felicidade real, escolhem assim as provas que irão passar, antes de reencarnarem, pois somente fora da matéria pode o espírito refletir acertadamente sobre as suas verdades eternas. Então, é só nesse momento que ele tem uma visão mais geral de todos os caminhos que ele já percorreu enquanto espírito. A gente aqui tem um recorte, é o dessa vida, é o dessa encarnação. Eu não sei o que eu vivi em outras vidas, então eu não sei exatamente o que eu preciso para evoluir. Alguns solicitam suas provas para a vida presente ou mesmo para a futura. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Lembrando sempre que nada acontece sem a permissão de Deus. A gente falou muito também sobre o livre-arbítrio, que é a livre escolha que o ser humano tem, que o espírito tem, para decidir o que quer que seja, né? Só que a gente não se livra da lei de causa e consequência. Então, é nos dada a liberdade, mas também é nos cobrada a responsabilidade. Então, aí a gente tem que, dentro dessa lei de causa e consequência, saber que dependendo da minha escolha, eu vou ter uma consequência, dependendo de outra escolha, eu terei outra consequência.
tá bom? Pode passar. As meninas novas aí, caso vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, só levantar a mão aí, tá bom? Isso, por favor, tá? Muito importante a participação de vocês. E aí, o que eu já disse, para os espíritos mais próximos da sua origem, que são simples, ignorantes, que não têm tanta experiência, Deus lhes supre essas inexperiências, traçando-lhes o caminho que devem seguir. Porém, pouco a pouco, o Pai os deixa escolher, à medida que o discernimento, junto com o progresso espiritual, vai evoluindo. Mesma coisa nós, enquanto pais e mães. No começo, a gente direciona tudo, quase que nossos filhos farão. Aos poucos, a gente orienta. Depois, eles seguem o caminho deles. Então, é mais ou menos isso se a gente for pensar, tá bom? Deus sabe esperar. Ele não se precipita, mas, ainda assim, há encarnações expiatórias para os espíritos vacilantes necessitados da experiência corpórea. Então, essas encarnações expiatórias, nós já vimos que a gente pode reencarnar apenas com provas, que são como se fossem desafios que nós temos que superar, e nós podemos encarnar com grandes expiações, ou seja, ele é mais do que uma prova, ele vai me acompanhar ao longo de toda a minha existência corporal, enquanto encarnada. Já uma prova pode ser num determinado momento da minha vida aqui, que eu vou passar por aquela prova. Então, uma encarnação expiatória, normalmente, ela percorre e acompanha todo o momento o ciclo de vida daquele indivíduo enquanto encarnado, tá bom? E aí, o que acontece? Que a gente vê que essas encarnações expiatórias, muitas vezes, elas acontecem, às vezes por pedido do próprio espírito, e outros por isso dele não saber discernir. Então, ele vai ter que passar por aquilo para ele ver se aprende, para ele poder começar a evoluir. Então, essa escolha dos espíritos é apenas para o gênero das provações, dando-lhe conhecimento da natureza das vicissitudes, porém as particularidades correm por conta das consequências das suas próprias ações, ignorando assim se terão êxito ou não. O que isso quer dizer? Que no nosso planejamento encarnatório, não é que está planejado o que vai acontecer no dia de hoje com todas as pessoas. São tendências. Então, a Luciana vai ter uma tendência de provas que ela vai ter que passar, a Paula outras, a Josiane outras, cada um outra. Dependendo da minha conduta ou não, essa prova pode ser menor ou de maior grau. Quem leu Violetas na Janela? Algum de vocês leu esse livro? Lembra que ela ia passar por uma grande quantidade, ela teve câncer, né? Só que ela ainda ia sofrer muitos anos. Só que isso estava no planejamento encarnatório dela inicial. Só que por causa das atitudes que ela teve até o desenvolvimento do câncer, foram extremamente positivas, ela se livrou desse fardo do sofrimento. Então, a prova dela foi reduzida. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que uma prova pode ser reduzida ou ampliada de acordo com as nossas próprias atitudes, da forma como a gente encara a prova, tá bom? Então, o espírito escolhe as suas provas de acordo com a natureza das suas faltas, que o levem à expiação dessas a progredir mais rapidamente. Para os encarnados, pode parecer natural que se escolham as provas menos dolorosas, mas para o espírito, não. Então, hoje a gente pensa, se eu for escolher, eu vou escolher coisas bem leves para a minha vida, não vou querer, né, uma sofrência o tempo todo. Só que para os espíritos, enquanto espíritos, eles não veem dessa forma. Enquanto nós estamos do lado de lá, nós entendemos que é importante. Uns impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, que é muito mais perigosa. E outros ainda se decidem experimentar suas forças na luta que terão de sustentar em contato com o vício. Então, dificilmente a gente escolhe várias provas de níveis diferentes, de espectros diferentes. Normalmente nós, enquanto espíritos, escolhemos uma tendência, senão a gente já sabe que não vai dar conta. E isso a gente vê muito nas leituras do Chico, nos livros dele, dos espíritos que retornam falindo nos seus propósitos e que eles tinham achado que eles iam dar conta, né? E eles voltam frustrados para o plano espiritual. Isso é o mais comum.
Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Então, se eu escolher nascer, que meu pai e minha mãe fossem, tipo, ou ladrões, ou traficantes, eu sabia que o meu espírito estaria muito suscetível a ser arrastado também para esse tipo de comportamento. Mas, aí é que continua, ele ignorava, porém, quais atos que viria a praticar. Então, eu não sabe, quando ele escolhe isso, ele não sabe se ele vai dar conta ou não, que atos ele vai praticar ou não. E esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou do seu livre-arbítrio. E aí a gente vê o quanto a nossa vontade interna, ela é realmente forte e nos direciona para algo que a gente precisa, ou ela não é tão forte, nós nos deixamos levar para outros lados, vamos assim dizer. Então, quanto mais difíceis as provas, maior o mérito se você sair vitorioso. Nas provações, porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, o espírito não tem que sofrer tentações de todas as naturezas. É só para reforçar isso que eu acabei de falar. Então, a gente não vai fazer xizinho em todas, tá? A gente não vai sofrer todas as coisas. A gente vai escolher algumas nesse planejamento, tá bom? Espíritos mais atrasados podem pedir para nascer entre outros mais adiantados. Então, também é outro tipo de escolhas de provas, para progredirem. Mas poderão ficar deslocados entre eles. Mas isso não quer dizer que eles retrocederam. Então, a gente tem que entender que isso acontece com bastante facilidade. A gente observa em muitas famílias. Sabe aquele que a gente fala assim, nossa, é a ovelha negra da família? Todo mundo, todos os irmãos são do bem, todos os irmãos trabalham, mais aquele, ou mais aquela. Então, a gente tem que entender que esse espírito, na verdade, é o que está mais deslocado dentro desse ambiente familiar, e que ele escolheu nascer nesse ambiente familiar para ver se ele consegue evoluir. Então, esse espírito é o que mais necessita de ajuda. Então, a gente sempre tem casos na família que isso acontece, e aí é bacana a gente começar a entender esse outro olhar, que a mãe fala assim, nossa, mas eu eduquei todos iguais, eu não entendo por que que ele descambou, por que que ele foi para esse lado. Então, a gente tem que entender que já tem essa natureza espiritual intrínseca nele. Há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas, ou seja, eles já vão escolhendo o caminho do bem desde as suas primeiras encarnações, e isso vai fazendo com que ele não tenha grandes provas a superar. E que muitos deles, eles vêm já com esse caráter de missão. Então, eles vêm passar por algumas provas aqui, mas com o intuito de ser um missionário, e não necessariamente do que porque o espírito dele precisa evoluir e desenvolver aquilo, tá bom? Aí aqui fala que não é permitido o espírito a escolha do seu invólucro corpóreo, do seu corpo, que é aquele espírito onde os mentores acabam escolhendo tudo por eles, tá bom? O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu. Ele pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir, falhar. Isso é diferente de uma expiação. Então, ele escolheu uma prova extremamente difícil e ele não deu conta. Ele pode escolher também alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar a vida ociosa e inútil, mas ao voltar no mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Ele também pode escolher uma prova que nada lhe acrescentou, que seria uma prova fácil para ele cumprir, tá? E aí, quando ele volta para o plano espiritual, ele entende que ele perdeu aquela encarnação onde ele poderia ter se desenvolvido mais. É o próprio espírito que modela o seu envoltório e o torna adequado às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, o desenvolve e completa o organismo, à medida que sente necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ele o talha conforme a sua inteligência. A gente vai talhando isso também. Então, a gente não escolhe o nosso envoltório unicamente para saber a cor do cabelo, a estatura, não é só isso. A gente também vai escolhendo de acordo com as nossas habilidades que nós fomos adquirindo ao longo das várias encarnações, a nossa tendência de inteligência, por exemplo, de onde a gente consegue aplicar melhor os nossos conhecimentos, tá bom? Tá indo tudo bem até aqui, gente? Tô falando depressa demais? Não?
Então tá bom. Em outros, quando o espírito já conquistou essa evolução, solicita impedimentos físicos que o imunize ante a possibilidade de reincidência nos erros, pois os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne, podem ser resolvidos. A gente sabe de um caso que já foi narrado de um suicida, né, que ele reencarnou várias vezes, ele acabava se suicidando novamente, que ele pediu para cortar as suas mãos e as suas pernas, para ele nascer assim, que aí ele não poderia cometer o suicídio, ele ia ter que viver aquela vida de acordo com a sua necessidade, né, e as suas provas. Então a gente sabe que muitos espíritos, eles pedem para nascer. Espíritos, há relatos, gente, isso não é uma causa e consequência exata, a gente está contando relatos. Não quer dizer que toda pessoa que nasce sem um braço é porque ela usou aquele braço para fazer alguma coisa, tá? Então a gente tem que ter claro isso. Mas a gente percebe também espíritos que usaram muito a sua inteligência para o mal, eles pedem numa encarnação que essa inteligência seja anulada. Então aí a gente vê, por exemplo, essas pessoas que nascem com paralisia cerebral, com uma deficiência mental, com atraso, com alguma outra discrepância nesse sentido, tá? Então a gente tem que entender que muitas vezes o espírito pede essa prova difícil para ele conseguir superar. É como se colocassem um limitador na vida corpórea dele que ele fosse obrigado a seguir. E nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas provas. De vez, em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Então, isso também de você lesar continuamente o seu corpo espiritual, você muitas vezes necessita nascer com lesões no seu corpo físico para que o seu corpo espiritual seja curado, tá bom? O erro de uma encarnação passada pode influenciar na encarnação presente, predispondo as doenças que têm a sua causa profunda na estrutura do corpo espiritual. Então, quantos relatos também nós já vimos de pessoas que foram fumantes durante muito tempo, que fumaram a vida toda e que numa próxima encarnação nascem com aquela tendência do pulmão fraco. Então, que desenvolve asma, que tem pneumonia o tempo todo, que tem às vezes uma efisema pulmonar e que naquela encarnação não se justifica. Mas por quê? Porque ele já trouxe de outras vidas essas doenças que ficaram presas nesse corpo espiritual. Tá bom? E aí elas acabam se manifestando no corpo físico. A carne é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-os de certos males adquiridos. Então é como se a gente fosse depurar naquela encarnação todos esses pequenos vícios que nós tivemos em outras vidas. Embora conhecedores que somos da lei de causa e efeito, não podemos generalizar os casos, como acabei de falar. Não podemos nos esquecer daqueles missionários que pedem provações e enfermidades para serem instrumentos de descoberta de cura. Então, tem muitos espíritos que vêm doentes para possibilitar a descoberta de uma cura de uma doença que vai salvar grande parte da humanidade. Então, eles se colocam nessa situação. Tá bom? Ainda sobre a escolha das provas, tem bastante coisa. Há também outros espíritos que pedem duras provas, e ao saírem vitoriosos, podem evoluir mais rapidamente. Então, qual é o recado? Suportemos as nossas provas com a certeza do amor de Jesus e com o amparo dos amigos espirituais, emissários do Pai, a nos protegerem, porém sem nos esquecermos de fazer a nossa parte. Então, a gente tem que suportar a prova que nós estamos nos submetendo naquele momento, mas também fazer a nossa parte de superá-la, se possível, de passar, de atravessar por ela de uma maneira mais equilibrada, mais amorosa, mais acolhedora, e, ao mesmo tempo, se a gente percebe que o nosso irmão
né, a nossa família, algum membro, algum conhecido, algum amigo também está passando por um momento difícil de uma prova, é o momento de nós auxiliarmos ele nessa travessia, né? A gente sempre diz que a cruz é de cada um, que cada um tem que carregar a sua cruz. Então, não é que a gente vai carregar a cruz dos outros, mas a gente vai estar lá do lado para apoiá-lo, para que ele consiga, com palavras de motivação, com amor, com apoio, a superar as provas pela qual ele escolhe. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, esse é o primeiro caminho. A gente tem que se ajudar. Isso é o mais importante. Pode falar, Karen. Mas aí, às vezes a gente, vamos dizer assim, aparece um monte de sapo para a gente engolir, né? E às vezes a gente fica engasgado. E qual saber, de repente, qual é o limite do seguir Jesus Cristo e dar outra face, ou entender que a gente escolheu isso, né, determinada aprovação, ou de repente ter alguma, não assim, alguma reação de ser agressivo, ou também de praticar um mal, como foi feito, mas, entendeu? Às vezes eu fico assim meio, tá, e agora? Eu aguento essa situação porque eu mereço isso, eu concordei com isso em algum momento, que agora eu não tô lembrando, né? Ou eu tenho que fazer alguma coisa, ou é a hora de agir. Então, às vezes eu fico meio assim, tipo, e aí, qual que é a prova? É fazer ou é não fazer? Como que a gente vai descobrindo isso, né? Eu acho que isso é muito intuitivo, na verdade, porque cada um tem o seu limite. Eu estou entendendo o que você está falando, né? Principalmente com convívio familiar, pessoas extremamente próximas, às vezes até o nosso marido, o nosso cônjuge. Então, qual é o limite de saber até que ponto eu estou ajudando, até que ponto eu não consigo mais ajudar porque o outro também não ajuda a si mesmo, então também tem o lado do outro, que é a parte dele que ele tem que fazer, né, porque não adianta eu querer fazer pelo outro, eu tenho que apoiar o outro nas decisões dele. E o quanto isso também pode estar sendo tóxico para você, estar prejudicando o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual, ou até a tua saúde física mesmo, né? É um limite bem difícil da gente tomar decisões, são decisões muito difíceis da gente saber o quanto, não é abandonar o outro, mas é o quanto deixar o outro viver o que ele precisa viver e o que pertence a mim de fato. E eu acho que isso, Karen, você vai descobrindo só realmente com autoconhecimento. Então, o que eu sugiro é que em momentos assim de extrema dificuldade, que a gente procure ajuda, né, uma ajuda de alguém que a gente possa conversar, alguém que você confie, ou até uma ajuda terapêutica específica, dependendo do caso, né, então eu acho que é importante ter essa ajuda para que você possa tomar uma melhor decisão. Quando a gente fala das provas, mas e se a minha prova foi ter esse karma que eu vou ter que ficar com essa pessoa o resto da minha vida, né, se eu escolhi isso, mas será que isso está fazendo você crescer e aprender? É essa pergunta que você tem que se fazer. Se o objetivo da nossa encarnação é crescer, é aprimorar o nosso espírito, então, não é que a gente tem um livre-arbítrio para também abandonar qualquer prova. É lógico que quando a gente volta para a espiritualidade, vai estar lá, assim, olha, mas você que escolheu isso. Sim, mas eu não dei conta, entendeu? Mas tudo bem. Porque a espiritualidade também não vai te cobrar que você tenha que evoluir até o ponto 10, você só evoluiu 5. Não existe isso. Porque a espiritualidade é amorosa. Ela cuida da gente com esse amor de como um pai cuida de um filho. Se o filho erra, a gente não perdoa e tenta ensinar de novo. Então é esse carinho que a gente tem que sentir também nas nossas escolhas. E aí o que eu te sugiro, Karen, é se tiver muito difícil, que você realmente converse com pessoas que possam te ajudar. Inclusive, assim, a gente também está aberto para ouvir num momento particular, num outro momento que não precisa ser aqui da aula, para a gente conversar mais especificamente, poder te ajudar. Tá bom? Acho que é melhor, eu já cheguei nessa situação, e uma situação extrema, e assim, você se põe Jesus no seu lugar. O que Jesus faria, né? Ele é a nossa referência. É claro que é uma referência muito acima da nossa capacidade, mas ele é um norte ali. Se você chegar um pouco próximo daquilo ali, tá bom.
ser igual a Jesus não dá, né? Agora. Então, mas contra os vendilhões do templo, Oi? contra os vendilhões do templo, lá dando chibatada em todo mundo, porque às vezes a gente precisa também ter uma postura enérgica, né? Então, esse que é um. Teve uma pergunta que eu fiz aqui que, tipo, estavam roubando a minha casa quando eu estava viajando. Alguém entrou aqui e começou a roubar minhas coisas aqui na minha casa enquanto eu estava viajando. E quando eu voltei de viagem, até perguntei para a Salete, se eu pegar esse bandido aqui dentro da minha casa, o que eu faço? É uma situação extrema. Você vai fazer, você vai bater no cara, você é Jesus, eu vou falar ao meu filho, não faça isso, não faça, dar um café pro cara, o que você faz pro cara pegar na sua casa, né? Aí eu fiquei totalmente refém dessa situação, e tentando me imaginar na situação, o que eu faria se um cara entrasse aqui na minha casa, pegasse o que eu ia fazer, né? Será que eu, né? Aqui até que ponto a gente tem esse limite, né? E assim, graças a Deus não precisou pegar ele aqui dentro de casa, pegou de outra forma e aconteceu outros desdobramentos. Mas eu pedi para não precisar, sei lá, tomar uma decisão errada, ou querer na força, ou querer, né? Ou querer, sei lá. Mas eu tentei me imaginar, sei lá, o que Jesus faria. E eu certeza que ele não ia partir para violência ou coisa do tipo. Ele ia querer conversar com o cara, sei lá, coisa desse tipo. Então são situações difíceis que não precisei passar porque talvez eu não tenha capacidade de passar por essa situação. E eu pedi a Deus, pedi a espiritualidade para eu não passar por essa situação, porque eu não tenho capacidade de lidar com essa situação da forma como Jesus lidaria. Então é dessa forma que eu consegui sair. Aí eu não precisei pegar o cara aqui na frente, dentro da minha casa, entendeu? Então isso, a gente, às vezes a gente não tem capacidade para superar essas coisas mais delicadas, né? E, Karen, a gente ser enérgico, como você falou, que às vezes tem que ser enérgico. Você ser enérgico é você impor um limite. Você não está agredindo ninguém. Então, você pode ser enérgico falando, o meu limite é aqui. Você ser enérgico naquilo. Né? Isso não quer dizer que você está agredindo, que você está ferindo a outra pessoa. Eu acho que é esse o limite que a gente tem que começar a pensar. Né? É como o Wagner falou, nós somos anos-luz distantes de Jesus nesse sentido de evolução, mas é pensar que tudo que eu tento resolver com amor é mais fácil do que eu tento resolver pela raiva, né, então é pedir realmente esse apoio, que nem o Wagner falou, você pedir apoio para os seus mentores, para que eles venham através do sonho, que eles possam te transmitir mensagens do que você tem que fazer, qual decisão você tem que tomar, e conversar realmente com as pessoas. Eu acho que é esse o caminho melhor, tá? Mas ele é muito pessoal, cada um escolhe o seu. Mas o que eu quero te dizer é que, independente da decisão que você tome, Deus e Jesus sabem que somos falíveis e que estamos aqui por isso. Então, mesmo que a gente tome uma decisão errada, lógico, às vezes a gente vai ter a consequência dela, mas Jesus nos ampara, mesmo nas decisões erradas que a gente toma, tá bom? Então é isso. Não sei se ajudou, mas se você quiser a gente conversa depois em particular. Todavia, as súplicas justas, olha só, são atendidas mais vezes do que supomos. Então, se você está pedindo alguma coisa que realmente é justo, né, você vai ser atendido. Muitas vezes a ajuda nos chega na ideia sugerida, olha só, de novo, eu nem tinha lido isso ainda, hein, que nos fará sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Então, às vezes a gente tem uma intuição, uma ideia, a gente acorda com aquela... A gente não lembra, às vezes, o sonho do que o mentor, ou às vezes uma mãe, um pai que veio conversar com a gente, mas a gente acorda com aquela ideia. Então, prestem muita atenção nos sentimentos com que vocês acordam e nas percepções, quando vocês se levantam. Elas são muitas vezes dicas do que vocês têm que fazer. Às vezes a gente acorda na correria e não percebe. Então, se permitam um tempinho perceber se alguma ideia surge nesse momento, tá bom? Agora, outra parte da aula, que fala dessas relações de além-túmulo. Eu acho engraçado isso, né? Desse jeito. Mas quer dizer essas relações que já vêm de outras encarnações. Então, são além do túmulo. Dos espíritos que acabam
se misturando e se encontrando e muitas vezes caminhando em várias encarnações, tá? Então é um pouquinho sobre isso a segunda parte da aula. Então os espíritos de diferentes ordens estão misturados na espiritualidade. Então na espiritualidade, se a gente for pensar, na própria colônia do nosso lar, lá tem espíritos de várias categorias, de várias ordens. Isso também acontece quando a gente está encarnado. A gente tem homem bom e mal que se encontram o tempo todo, se relacionam, mas sem que isso os obriguem a conviverem mais intimamente. Então, mesmo nós nos relacionando com várias pessoas, nós vamos escolher os nossos amigos que são mais afins com a nossa vibração, a gente vai se aproximar de pessoas, as pessoas se aproximarão de nós, de acordo com os nossos gostos, interesses, tendências, propósitos. Então, isso acontece tanto quanto encarnado, assim como quanto desencarnado. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade, formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pela simpatia e pelos propósitos, os bons pelo desejo de fazer o bem e os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Então, isso acontece novamente, tanto enquanto encarnados quanto desencarnados. Então, os espíritos desencarnados, eles também se encontram por afinidade. Os que querem fazer o mal se juntam para fazer o mal, e os que querem fazer o bem se juntam para fazer o bem. Esses são os tipos de relações que a gente vai falar do além-túmulo. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre si uma hierarquia de poderes, que é exercida por meio de uma ascendência moral irresistível, em relação à superioridade moral elevada. Então, por exemplo, quem assistiu o Nosso Lar ou leu o livro, via que lá também tinha uma hierarquia. Tinha os superiores, os coordenadores, às quais os espíritos recém-chegados na colônia tinham que se submeter. Então, o André Luiz mesmo, quando chegou, ele não podia fazer o que ele queria lá na colônia, ele tinha que seguir uma certa regra, uma certa ordem. Isso é um pouquinho diferente do que acontece aqui. Aqui, a ordem hierárquica, nem sempre ela é regida pela moral. Então, quantas vezes um chefe nosso, ele moralmente é muito inferior aos que os tem que seguir. Então, aqui a hierarquia muitas vezes está associada a conhecimento e poder, né? Então, conforme mais conhecimento a pessoa tenha, isso é independente da moralidade dela, que ela pode usar todo esse conhecimento para o mal também. Nós vemos, infelizmente, quantos políticos no poder que estão num cargo hierárquico extremamente importante são extremamente corruptos. Então, a gente aqui, enquanto encarnados, não segue essa ordem. Já na espiritualidade, quanto maior a sua evolução moral, nessa hierarquia você estará superior aos outros, tá? E quanto maior a sua evolução moral, de verdade, mais humilde e responsável você é, né? Então, ninguém fica se gabando que é o coordenador da colônia do Nosso Lar, por exemplo. Tá? Então, eles entendem quanto maior a responsabilidade, maior a evolução deles, o que eles têm que fazer. O domínio do mandatário sobre o subordinado na espiritualidade só continuará a existir se a sua superioridade for moral, que é isso que eu acabei de falar. O poder que um homem goza na Terra não lhe dá supremacia no mundo dos espíritos. Então, não adianta eu ser aqui o presidente da maior organização, que quando eu desencarnar, eu posso chegar lá e ser o mais subalterno de todos. Então, o poder que existe aqui não se leva para lá. E é isso que a gente vê muito em algumas mesas mediúnicas, espíritos que são trazidos, que eles falam, você sabe com quem você está falando? Né? Porque eles vêm com aquela soberba, porque eu sou fulano de tal, né? Que ele fazia esse tipo de jogo enquanto encarnado e muitas vezes funcionava, só que na espiritualidade isso não funciona, tá? Então, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor poderá estar na primeira. Então, aquele lá que às vezes varria a empresa, moralmente falando, no mundo espiritual, ele vai estar superior ao seu chefe.
Então Jesus disse, quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Aquele que teve poder na terra, ao se ver inferiorizado entre os espíritos, sobretudo os orgulhosos e invejosos, irão se sentir humilhados. E é esse processo de aprendizagem pelo qual eles têm que passar. Os espíritos se veem e se compreendem. A palavra é material, mas é reflexo da faculdade espiritual. Então aqui a gente consegue enganar muitas vezes o nosso próximo, no sentido que eu posso estar extremamente triste por dentro e mostrar uma felicidade por fora. Ou eu posso estar falando uma coisa e pensando totalmente o contrário, não é? É fácil a gente fazer isso. No mundo espiritual isso não acontece, porque se lá é tudo vibração, eu não consigo disfarçar a vibração que o meu espírito emana, nem os sentimentos e nem o pensamento. Só dando um exemplo complementar, o Chico, né, que é uma pessoa extremamente, vamos lá, admirada por muitas pessoas, e ele muito humilde, né? Então, é um exemplo de humildade de uma pessoa especial, assim, que poderia ser metida, poderia ser, né, soberbo, mas ele, pelo contrário, é um exemplo de humildade, né? O fluido universal, então a gente lembra do fluido, vocês lembram do fluido universal? Tudo é feito, tudo que a gente vê vem desse fluido universal, que é um fluido único. E nesse fluido universal, ele pode se dividir entre o material, que seria mais o anímico, e o espiritual. Mas a gente pensa que o fluido universal é o que perpassa por todos os seres físicos, tanto vivos quanto não vivos, então pedras, água, o ar, e também perpassa por todo esse mundo espiritual. E é através desse fluido universal que estabelece constante comunicação. Então, é por esse fluido universal que é o veículo de transmissão dos pensamentos. Então, os pensamentos que eu emito, a vibração que eu emito, você está escutando o cachorro? Vamos ficar dando para escutar o cachorro latindo aqui, não é meu, é do vizinho. Por todo esse pensamento, ele é transmitido, e as vibrações também são transmitidas através desse fluido universal. Então, quando a gente está fazendo agora uma vibração para a Bárbara, para esse moço, ou para a Turquia, lá do outro lado do planeta, todas essas nossas vibrações, todas essas ondas de pensamento, elas vão chegar por conta desse fluido universal que permeia todo o universo. Os espíritos, então, reciprocamente, não podem simular seus pensamentos, porque um consegue facilmente entender o outro. Não podem se ocultar um dos outros. Então, o espírito dificilmente se oculta um do outro. Eles podem se afastar, mas eles sempre se veem. Há casos que, sim, eles conseguem se ocultar, principalmente os espíritos mais superiores, que eles conseguem vibrar em outra frequência e os espíritos mais inferiores não enxergam esse espírito porque eles não estão na mesma frequência vibratória. Então, nesse sentido, eles acabam se tornando invisíveis, tá? Os espíritos comprovam suas individualidades pelo perispírito. Aí você fala, poxa, todo mundo vira espírito, e aí como que a gente vai entender quem é quem? Se aqui a gente reconhece as pessoas pelo rosto, pela voz, né, pelo jeito, como que a gente reconhece espíritos, reconhecem outros espíritos? Por essa individualidade do perispírito que cerca o espírito, que os torna, então, distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Sim? Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra, então eles imediatamente se aproximam. O filho reconhece o pai, então quando retorna para o mundo espiritual, o amigo reconhece o amigo, e assim de geração em geração se reconhecem no mundo dos espíritos. Vemos a nossa vida pretérita do passado e lemos nela como se fosse um livro. Então a gente tem acesso ao que a gente viveu, e aí como se fosse nosso livro realmente registrado da nossa vida. Vendo dos amigos e dos nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. Deixando seus despojos mortais, é necessário algum tempo para que a alma se reconheça a si mesma e sacuda o véu material. Então, assim, é um tempo, nesse tempo da passagem, nós já vimos sobre esse desligamento, como ele é feito,
dessa passagem do corpo físico para o corpo espiritual. Então, todos eles, independente do seu grau de evolução, eles necessitam nesse tempo de acomodação. Não é que eu desencarnei, por mais espírita que eu seja, que eu já saiba de toda a doutrina, que eu seja atuante, eu desencarnei, eu vou acordar e vou falar assim, opa, cheguei. Não, a gente precisa de um tempo para justamente o nosso espírito se lembrar e se despojar dessa sensação de pertencer a um corpo físico, a uma carne, tá? Depois disso, desse estágio, aí sim ele começa a ver os parentes e amigos que a precederam, e aí lhes é permitido esse encontro. Quanto espírito, eu já estou organizado internamente. Pode falar, Paulo. Eu tenho uma dúvida. Então, por exemplo, aí eu estou aqui vivendo nessa vida, eu desencarno, então vou encontrar com os espíritos, enfim, que eu vivi junto nessa vida, mas e de repente eu reencarno, ou por exemplo, eu vou lá, desencarno, e aí a minha avó, por exemplo, ela já reencarnou de novo, e aí, na próxima vez que eu reencarnar, desencarnar de novo, a gente continua se reconhecendo por sempre? Sim, e normalmente, muitas vezes, você encontra familiares que você nem conheceu nessa encarnação. Você vai encontrar e reconhecer, às vezes, seus bisavós, que você nem teve contato e nem sabem quem são. Então, isso é muito comum, você encontrar amigos que você não viveu nessa vida com eles. E você vai ter essa possibilidade de encontro, sim, e de reconhecimento, porque os espíritos se reconhecem, sempre, tá? Não necessariamente só os que você viveu na última encarnação, mas nas últimas, sim, tá? Os espíritos superiores vão por toda parte para exercerem a sua influência sobre os bons e os maus. Então, aí fala dessas relações, tá? Muitas vezes, aos familiares que já estão numa boa condição espiritual, lhes é permitido vir buscar o seu parente querido que está desencarnando. Então, é muito comum a gente ver relatos de pessoas que estão para desencarnar, que falam assim, eu sonhei com a minha avó veio aqui me buscar, ela estava toda de branco, eu sonhei, eu vi fulano aqui no quarto. A gente escuta esses relatos muito frequentes em pessoas que estão prestes a desencarnar. Então, já é permitido para que esse espírito seja acolhido por esses mentores, por esses familiares, de acordo com o que ele viveu, lógico, tá? Para combater as más tendências destes, a fim de auxiliá-los a evoluir, é uma missão. Porém, as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos. Então, lembra do murão que existe em volta do nosso lar, que nem todo mundo consegue entrar? A fim de que esses espíritos não levem a elas o distúrbio das más paixões. Então, que não desestabilize a colônia. Então, por isso que é feita essa separação. Mas, assim que aquele espírito se torna apto, ele muda a frequência, a vibração dele, é lógico que ele vai poder entrar. Não é que eles serão excluídos. Normalmente, eles vão para hospitais e pronto-socorros paliativos, que ficam fora das colônias, recebem os tratamentos iniciais, dão conta da situação em que eles estão, para depois poder adentrarem as colônias espirituais de acordo com a sua frequência. Pode falar, Josi. Eu tenho uma dúvida que eu já perguntei e acho bem parecido da outra vez. Ela fica quanto tempo aqui? Porque eles ficam um pouco aqui, né? Não sei se é verdade. Já ouvi falar. Ficam na crosta? Ficam na crosta? Eles ficam até se desprender, acho que 7 dias, é isso? Não sei. Corrija se eu tiver. Isso varia. Não tem. Não tem uma. Bom, termina de falar, tá dando eco. Desculpa. Aí depois, quando vai fazendo anos, né, se isso põe mais perto, estou te ouvindo. Quando vai fazendo anos, se eles voltam, queria entender o que acontece. Você pode refazer, porque a gente perdeu parte dela. Agora a gente está ouvindo. Está ouvindo agora? Sim. Então, a minha dúvida é quando desencarne, se eles ficam aqui,
né, um certo tempo, e quando vai passando os anos, né, vai fazendo 1 ano, 2 anos, se isso interfere a vinda deles também. A vinda no sentido do quê? do quê? Eles virem Eles virem visitar visitar. os... Isso, porque eu assisti o Nosso Lar, e o André Luiz, ele vinha, Uhum. ele fazia as visitas, né, ele, depois de um certo tempo, ele passou a visitar a família. Aí eu queria saber se isso é fato mesmo. Sim. Sim. Eu vou pedir Eu vou só pedir para você fechar agora o seu microfone para o eco. Pronto, obrigada. Não existe uma regra. Isso vai de acordo com o merecimento de cada espírito e de acordo com a vontade dele de aprender e de evoluir nesse sentido. Então, por exemplo, André Luiz, a gente sabe que ele ficou um tempão no umbral, ele não ficou pouco tempo, né? E ele foi levado para o umbral, para essa região mais umbralina, inferior, por causa dos sentimentos que ele estava, de raiva, de orgulho, de não, né, de não aceitar o que estava acontecendo com ele. Então, ele demorou para entender e pedir ajuda. Então, ele ficou mais tempo. Há pessoas que ficam nessas regiões durante séculos. Então, e outras que já vão direto para os hospitais e logo já são encaminhados para as colônias. Então, não existe uma regra, Josi. A todos é dada essa chance, a todos. Mas, para isso, você tem que ter o seu merecimento. Então, tanto que, no começo, ele queria muito ver até a própria família, só que ele não estava pronto ainda. E ele foi aconselhado nesse sentido, e aí ele, num determinado momento, sentiu até aqueles sentimentos anteriores e passou pelo umbral. Não sei se você lembra dessa cena do filme. Então, na verdade, a gente, quando desencarna, tudo nos será permitido, desde que a gente trabalhe para conseguir aquilo e mostre que a gente está evoluído, tá? As visitas, normalmente, elas não acontecem de imediato. Então, eu vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe desencarnou faz 2 anos. E eu só fui receber notícias dela, e nem foi uma notícia que ela psicografou, uma coisa assim, de uma médium da casa que eu recebi o recado de um mentor que era para não me preocupar, que minha mãe estava bem, que ela já estava no hospital se recuperando, né, que foi dado esse merecimento para mim, que viram que eu estava muito aflita, ainda querendo saber dela, e para ela também de poder, ela não pessoalmente transmitiu a mensagem, mas o mentor que cuidava dela transmitiu. Então isso é muito relativo, Josi, não tem uma regra definida, tá? Mas a todos é dado a permissão dessa evolução e desse merecimento. Quando tem trabalhos de psicografia nos centros espíritas, né, que vai ter a tarde de psicografia, a gente sempre avisa que a comunicação é dos 2 lados, ela é de via dupla. Às vezes a gente quer muito receber notícias do nosso pai, da nossa avó, do nosso filho, de alguém. Só que do outro lado também precisa ter essa necessidade de, né? Então, do outro lado, aquela pessoa tem que saber se ela está bem, se ela não está bem, se vai fazer bem para ela, se não vai fazer bem para ela. Aí, se tem tudo isso, aí é permitido, tá bom? Não basta a gente querer, tem que acontecer do outro lado também, tá? Deixa eu ver aqui. Aí falava, né, que os espíritos inferiores, eles se comprazem em nos levar ao mal, pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Então, a gente sabe que os espíritos inferiores, eles se unem nesse sentido, justamente para impedir a nossa evolução, para nos testar, né? Então, eles vão ficar o tempo que eles puderem, que eles conseguirem, principalmente pegando os mais desavisados, os mais inexperientes, para evitar que atinja esse bem supremo. E aí, eles vão induzir e querer que os outros provem aquilo que eles provam. Então, quando a gente fala do álcool, do fumo, das drogas, a gente não necessariamente a gente está falando que a gente
que é só com os alcoólatras que acontecem isso, quem bebe compulsivamente. Não, muitas vezes você já está sendo induzido a cometer, assim, de beber uma cerveja, depois bebe a segunda, aí chega na terceira, você já não está mais dominando a sua razão. E aí que você vira uma presa fácil para que eles possam te manipular e às vezes te levar a falar ou fazer coisas que você não faria normalmente, tá bom? A sua pergunta, continuando a responder. Nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Os espíritos vão ao encontro da alma como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam a desprender dos liames corporais. Então, tem muitos que o parente está lá junto na hora exata do desencarne, na hora que todos esses fios que conectam o nosso espírito com o nosso corpo físico estão sendo desligados. Só que isso é uma graça concedida aos bons espíritos que se encontram com os que amam. Então, é uma graça concedida. Nem todos conseguem, porque ainda não atingiram o grau de merecimento para isso. Ao passo que aquele que se acha manchado permanece em isolamento, ou só tem ao seu redor os que lhe são semelhantes. Então, se você desencarnou, teve uma crise, você se drogou e acabou morrendo por overdose. Quando você desencarnar, quem vai estar ao seu lado vão ser esses espíritos que também desencarnaram por overdose ou que estimularam essa questão das drogas. Então, você só vai ter ao seu redor o que vai estar semelhante a você naquele momento. Muitas vezes, os seres amados estão ao lado e eles não conseguem vê-los. Então, tem muitos que vão realmente já serem levados até para o umbral e que, às vezes, a mãe, o pai está ali do lado, mas ele não consegue enxergar, tá? A reunião de parentes e amigos depois da morte depende da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Então, vamos supor que é um casal. Vamos supor que é um casal, marido e mulher. Desencarnam, cada hora num momento, só que um se propõe a estudar cada vez mais e se aprimorar cada vez mais, e o outro fica numa situação acomodada. Então, muitas vezes eles não vão se encontrar, que eles estarão em níveis de frequência diferentes. Então, a gente só vai caminhando junto com quem também está próximo da nossa frequência e dos nossos propósitos e objetivos alcançados. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre. E aí é o exemplo da mãe, da mãe do André Luiz, que vem de um nível espiritual maior, ela é permitido que ela venha para a colônia para encontrar com ele, para se verem de tempos em tempos, mas não caminharão mais lado a lado, tá bom? A menos que haja essa igualdade de perfeição. Acresce que a privação de ver os entes queridos e amigos é às vezes também uma punição. Essa punição é uma forma do espírito mais rapidamente despertar, imposta pelo próprio espírito por sua sintonia espiritual. Então, às vezes ele entende que aquilo, que ele não pode ir com o amigo porque ele tem que melhorar, e ele entende isso como um castigo, só que ele vai tentar superar, se ele quer realmente estar com as pessoas queridas, tá bom? Agora, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, que é aquilo que tem pessoas que a gente bate o olho e a pessoa não fez nada pra gente, nada, absolutamente nada, e você já tem aquela implicância com aquela pessoa. Quem não tem isso, quem não viveu isso na vida? E ao mesmo tempo, de repente, você conhece uma pessoa que parece que você conhece ela há 10 anos. Você trocou meia dúzia de palavras e você se sente extremamente confortável com ela. Isso é afeição entre os espíritos. Tá? Isso não quer dizer necessariamente que a gente tem um laço de outras vidas, mas novamente a questão da vibração. Então, muitas relações nossas é isso, nós atraímos através desse laço. Algumas são de outras encarnações, mas algumas
acontecem naturalmente. Então, há afeições entre os espíritos do mesmo modo que entre os homens. Entretanto, o laço que prende os espíritos uns aos outros é mais forte, pois quando carentes do corpo material, esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, essas afeições que acontecem também no mundo espiritual, e quando eu falo no mundo espiritual, a gente não precisa pensar só numa colônia, onde tudo está bem, mas que a gente também tem essas afeições entre os espíritos mais ignorantes e que eles mantêm esse laço de união, justamente esses laços são mais fortes, porque eles não têm esses caminhos da vida que às vezes acabam separando as pessoas, tá? Havendo aversões somente entre os espíritos impuros, e são estes que excitam as inimizades e as dissensões entre os homens, essas aversões naturais, tá? Porque somos espíritos impuros, todos nós. Na erraticidade, os que foram inimigos enquanto encarnados, compreendem como era estúpida a atitude e pueril motivo. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade. Então, quantos que a gente vê não se reconciliando quando chegam no mundo espiritual e que entendem que o motivo da briga ou desafeição que eles às vezes levaram por 10, 20 anos, aquele rancor, aquela mágoa, não faz sentido. E acabam se perdoando e fortalecendo esse vínculo. Então, isso também acontece muito na erraticidade, inimigos que fazem as pazes. Por quê? Porque é só assim que a gente vai evoluir. Se a gente continua tratando o outro quanto inimigo, e não perdoando, a gente não está evoluindo. Porém, se for por motivo material e desaparecendo a matéria, poderão se rever sem ressentimento. Da mesma forma que dois escolares que não se gostavam, chegando na idade da razão, reconhecem quão pueril eram suas brigas infantis. A gente vê isso também, né? Na escola, que às vezes não se gostavam, estudavam juntos no 3º ano, 4º ano, e se encontram no 7º, 8º ano, e passam a se gostarem. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro induz os espíritos, quando desencarnados, a se afastarem um do outro. Aqueles a quem foi feito mal neste mundo, se são bons, eles perdoam, segundo o arrependimento do executor deste mal. Se forem maus, é possível que guardem ressentimento do mal que foi feito e queimem vingança, e não raro em outra existência. Então, isso é outro caso que a gente vê muito, principalmente de espíritos obsessores, né, que eles tiveram uma revanche, às vezes em várias encarnações passadas, e aquele espírito que continua perseguido por aquele sentimento, ele vai atrás daquele que lhe causou aquele mal. Então, acaba obsediando, às vezes você está encarnado, o outro está desencarnado, ele te acha, e você começa aí uma perseguição. E aí, normalmente, nesses casos, o que acontece? Se essa pessoa procura uma ajuda, né, esse espírito obsessor, ele é retirado de perto desse encarnado, e ele é levado para a mesa para doutrinação, onde é feita uma tentativa de apaziguamento dessa vingança, ou de orientação, ou dele perceber que ele também tem uma parte de erro, né? Então é feito todo esse trabalho. Deus pode permitir que assim seja como um castigo para quem? Para quem está querendo a vingança, na verdade. Então ele que vai ter que se redimir depois disso. Não são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Aqui é o que fala, né, que a gente não pode alterar essa afeição do espírito, isso é dele. Então, ele que tem que se modificar, a gente não consegue, tá? Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra desde que originada da verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente das causas de ordem física, desaparece com a causa. Então, se eu tinha uma simpatia pela pessoa por causa de tudo que ela me oferecia materialmente, a partir do momento que eu desencarnar ou outro desencarnar, essa simpatia muitas vezes deixa de existir, porque não era uma simpatia espiritual e moral. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, um exemplo. Você
trabalha durante 20 anos numa empresa. Todo mundo adora você, gosta muito de você, você é a melhor amiga de não sei o que, né? Você sai da empresa, fica tudo lá. Um ou outro amigo que realmente continua ao seu lado. Você muda de escola, acontece a mesma coisa. Poucos amigos estarão com você. Se você muda de escola. Quando você é criança, muda de bairro. Então, essas são as verdadeiras afeições entre os espíritos. O resto é material, é ligado ao momento. Ou que aqui a ação pode abastecer um ao outro. Bom? A teoria das metades eternas, né, encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Então, aqui a gente fala da alma gêmea, né, que sempre existe uma metade que vai se encaixar, mas isso não existe. Ela só é uma representação, é uma figuração. Por quê? Porque se a gente pensa que essas duas almas gêmeas, cada uma está indo num estágio evolutivo, pode ser que num determinado momento elas não estejam mais juntas, que uma decidiu evoluir entre aspas mais rápido que o outro. Tá? Essa imagem aí é de alguma novela, é? Eu não sei, já estava. Eu não sei que novela é. Tá. Mas deve ser. Então aí fala que essa expressão é usada, mas até na linguagem vulgar, e que não se deve se tomar ao pé da letra. Não pertence de certo à ordem elevada dos espíritos que a empregaram. Necessariamente limitados, sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Então, falar isso de alma gêmea, né? Não é um termo dessa linguagem espiritual, mas era um termo que foi usado para falar com espíritos simpatizantes, que eles eram simpáticos um ao outro. Então, não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se unir um dia na eternidade, depois de haver estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, isso não existe, tá bom? Não há almas que, desde suas origens, estejam predestinadas à união. Cada um de nós não tem, em alguma parte do universo, sua metade. Aqui fatalmente um dia reunirá. Não há união particular e fatal de duas almas. Então, isso não existe. Tá? Então, não adianta pedir para o universo alma gêmea, porque não existe. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Então, se melhora, né? Faz a sua parte que Deus te ajudará, né? Então é isso também. Então você quer atrair gente boa, fique boa, né? Fique uma pessoa boa, aí você atrai gente boa. Na discórdia nascem todos os males dos humanos, e da concórdia resulta a completa felicidade. É um pouquinho isso, Karen, né? Então, se a gente procura tratar com amor, a maior questões difíceis, a gente vai ter melhores resultados do que se a gente tratar através da discórdia e da raiva ou do ódio, né, do destemperamento. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Então, isso a gente está retomando. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Então, se a gente pensa que nós somos espíritos únicos no universo inteiro, se eu existo para completar o outro, eu perco a minha individualidade e deixo de existir. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na igualdade dos graus de elevação, de pensamento, sentimento e conhecimento. Então, essas três coisas. Então, eu posso atrair pessoas de acordo com o meu nível de pensamento, de acordo com o meu nível de sentimento, de acordo com o meu nível de conhecimento, ou todos eles juntos. Então, se eu consigo todos eles juntos, realmente, eu estou, de fato, na mesma vibração que esse outro espírito. Então, todos eles serão simpáticos no futuro, porque se todo mundo vai evoluir, vai chegar uma hora que todo mundo vai estar alinhadinho, né? Todo mundo tem que aprender a fazer arroz, lavar roupa, não depender de ninguém, né? Com certeza. Falar bom dia, não jogar lixo no chão, né? Isso aí. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá ao se aperfeiçoar a esfera em que se acha outro espírito.
E ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois, se o mais elevado permanecer estacionário em razão de não bem realizar as suas provas. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam, se um deles for preguiçoso. Então é isso também. Se você quer que o seu amiguinho caminhe com você, você fala, vamos pra gente ir junto, né? Senão eu vou sozinha, você vai ficar para trás, né? Eu acho que é isso, tá bom? Eu acho que esse é o último slide, né, Wagner? Sim? Então hoje a gente viu um pouquinho dessa vida espiritual que, na verdade, retoma um pouco de algumas aulas, né? Então é bacana porque a gente vai ainda ter mais 2 aulas sobre isso. Tá bom? Agora é o senhor Wagner. Meninas novas, só para vocês entenderem, a parte A da aula, sempre as aulas são A e B. A parte A da aula fala baseado no Livro dos Espíritos. Então, tudo que a gente tem no Livro dos Espíritos que a gente vai traçando sobre vida espiritual, universo, Deus. A segunda parte da aula sempre é a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem a ver com a primeira parte da aula. Então, como o Evangelho, como Jesus exemplifica aquilo. Tá bom? Só para vocês entenderem essa parte A e B. Tudo bem? Então, ouvindo aí, né? Beleza. Então, tá meio apagado, mas é reconciliar-se com os seus adversários, né? O tipo dessa segunda parte. No final, você estava falando já um pouco disso, da gente desapegar nesse além-túmulo, né? Nos apegarmos desse rancor, aquela vontade de vingança, para poder a gente, vamos dizer assim, voar, e mais leve lá para o além-túmulo. E senão a gente vai ficar aqui se apegando em vários ciclos de vinganças e de duelos, né? Aí tem a passagem aqui do Evangelho que Jesus fala, que acho que foi a Karen que tinha perguntado lá como que é a nossa tolerância, quando que a gente precisa ser enérgico, quando que a gente tem que tomar uma atitude ou deixar as coisas, né, de uma forma pacífica. Aí perguntou aqui, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-te entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganho terás o teu irmão. Então, chegando a Pedro, ele lhe perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É em Mateus 18, 15, 21 e 22. Então, a gente tem provas na vida, expiações na vida, que vai nos passar por esses testes da nossa tolerância ao erro do próximo, né? E nós também cometemos erros, nós pisamos no pé das pessoas também. E às vezes, poderem enxergar um recém-nascido que derruba a papinha no chão, você não vai brigar, bater no moleque, num recém-nascido, porque ele não tem condições de coordenação motora para lidar com aquilo ali, ele está aprendendo. Então, a mesma coisa na parte aqui nossa, né? Com nossos irmãos, que eles também estão em fase de aprendizado, se a gente entender dessa forma, eles também estão condicionados ao erro, assim como nós também. Então, tem que ser levado em consideração essa paciência para o erro do nosso próximo, porque nós também estamos na mesma condição, né? Aí depois eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso. Portanto, aqui já é a segunda passagem. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Reconciliar-te sem demora com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suscite que ele te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao seu ministro, e sejam mandados para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não te pagares os últimos centavos. Aí aqui Jesus está convidando
falando para o rapaz, né, para quem está fazendo a oferta, o que adianta você ir lá e fazer a oferta, você falar, ir lá querer pagar uma de bom moço, sendo que internamente lá, né, se você está externamente muito bonito, levando umas ofertas, levando um presente para uma pessoa, sendo que você está brigado com o Filho de Deus, né, que é o seu irmão, né? E então Jesus está falando para a gente ir lá e reconciliar com esse nosso inimigo, né? Tá com o coração sujo, mas está lá bonitinho, né? Então está fazendo essa reforma que é necessária para a gente fazer. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é própria das almas elevadas. Então, esse esquecimento, ele, né, almas mais elevadas, ela consegue, me fez mal lá, deixa passar, deixa. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue fazer isso. E por isso que a gente, né, nesse estágio que nós estamos, precisamos reencarnar esquecendo as outras encarnações para a gente dar a chance de criar um novo ciclo, de uma nova experiência com aqueles irmãos que a gente brigou. Porque se a gente lembrar, a gente não consegue esquecer, né, as ofensas lá. Agora, nos mundos mais elevados, mais puros lá, eles lembram tudo, eles sabem lidar com isso, com o passado. A gente ainda não consegue. É que nem formatar o Windows aí, né? A gente formata o Windows para deixar ele novinho, tira todos os vírus para deixar ele ficar rapidinho, fica uma maravilha. Mas o backup está lá, aí você acessa quando precisar. Mas o Windows está zerado, a nossa encarnação está zerada e a gente, aqui, né, que nós estamos aqui agora, e ela está pronta para poder ter essa experiência com esses espíritos, com esses irmãos que nós tivemos desavenças. Então a gente está tendo a chance, com esse esquecimento, de fazer novos, de transformar esse inimigo em um amigo, né? Com que direito podemos pedir o perdão das nossas faltas se não perdoamos as dos outros? Como rezar o Pai Nosso? Será realmente quando nós nos sentirmos ofendidos, o primeiro a ofender não fomos nós mesmos? E aí aqui está fazendo essas perguntas, né? Se a gente tem essa condição de perdoar, se a gente não cometeu a falta, né? Às vezes a gente não consegue observar de uma forma externa para nós mesmos. A gente acha que é o dono da razão e acha que está tudo certo, mas a gente não percebe que às vezes foi a gente que pisou no calo do outro, né? E essa dificuldade de fazer essa reforma íntima nossa para poder entender também o lado do outro, né? Aí aqui, será que não nos escapou nenhuma ação ou palavra injúria sem que os percebêssemos? Aí aqui está do Mahatma Gandhi, quando ele foi libertado de uma prisão britânica, ele perguntaram se perdoaria aos que o prenderam. Ele respondeu que nada havia a perdoar. Esse deve ser o tipo de amor que unirá todas as pessoas, um amor universal sem melindres, né? Essa humildade, né, de você estar numa condição de exigir, de reclamar, de barganhar, né, de melindrar quando você está na razão e você simplesmente esquece o mal que fizeram para você, né? A tortura que deve ser dessa pessoa, né, que fez um mal durante muitos anos com uma pessoa e a pessoa fala, não, tá tudo tranquilo, fica em paz. Deve dar um peso na consciência. O problema de você fazer o mal é quando você se dá bem, né? Você faz o mal para uma pessoa se dá bem na vida todinha. Aí quando você desencarna, você percebe, você fala, eu nem me dei mal, eu até me dei bem fazendo mal. Aí você fica com aquele peso na consciência, né? Prejudiquei tantas pessoas e me dei tão bem. Olha como... Aí você vai querer, né, que nem a Carla estava lendo na primeira parte, vai querer encarnar com aquelas provas, né? Para poder você se livrar dessa consciência pesada. Então, nós mesmos já ficamos perturbados com as nossas falhas, né? Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, acrescentou, se porém não perdoaste aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. É aquela frase, né, de que a gente tem que chegar lá com o coração limpo, né? Não vamos ser hipócritas, né? Você exige perdão, você exige que pede, né? E você não faz nada pelo seu próximo. Tem uma outra pessoa ali pedindo e você não faz, né? Então,
Não vamos ser hipócritas nesse sentido, né? Dessa belíssima oração que ele nos ensinou no Sermão do Monte, somente fez referência ao perdão das ofensas, mostrando dessa forma a importância do perdão. Quem perdoa obtém a graça da consciência tranquila, torna-se inacessível ao mal, dá impulso evolutivo à própria alma. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, porque estando o espírito aprisionado em seu corpo, fica mais fácil para o desencarnado atormentar. Isso reside a causa da maioria dos casos de obsessão. Então, por isso, tem situações, né, de outras vidas, né, que nós fizemos mal, que nós nem sabemos, né? E por isso que é importante que nós fazemos essa oração, Pai Nosso, toda vez que a gente reza o Pai Nosso, a gente fala isso. A gente pede perdão até para o que a gente não sabe que a gente fez conscientemente o mal, né? Principalmente esses espíritos que às vezes estão nos obsidiando, e eles estão esperando a gente pedir o perdão assim para ele poder se libertar também, né? Para a gente também se libertar dele, ficar numa coisa mais amistosa. Então, é importante a gente pedir esse perdão de uma forma, mesmo que inconsciente, sem saber para quem que é, para o que é que fez, né? E também, obviamente, o perdão consciente das coisas que nós sabemos que nós fizemos mal para o nosso próximo, né? Para a tranquilidade futura, Jesus recomenda nos reconciliarmos com nossos inimigos o quanto antes, para que não se perpetue nas existências futuras o ódio, o mal. Perdão e esquecimento ao espírito evangelizado é a mesma coisa, mas para muitos de nós, o perdão é simplesmente a renunciar à vingança. E essa sensação, acho que todo mundo aqui já teve essa experiência de perdoar alguém, de coração, né? Não da boca para fora. E, é uma sensação muito boa, você dorme tranquilo. E se a pessoa não aceitou o perdão, você também fica tranquilo, porque, poxa, eu não tenho mais essa coisa pesada em mim, né? Se ele tá com raiva de mim, tá com ele. Eu tentei fazer o meu possível, a minha parte. Uma hora ele vai, né? Uma hora ele vai despertar e vai entender que não é essa raiva que vai levar a gente a algum lugar, né? Então, aí aqui que diz que de renunciar à vingança. Tem gente que acha que você só não revidar se a pessoa for lá e der um soco em você. Aí você fala, eu não vou dar um soco, eu tô com a vontade de dar um soco. E acha que só de você não revidar já tá certo, né? Mas não, o pensamento, a sua raiva que você tem ali pelo outro já não é um sinal de perdão, né? O perdão ele é misericordioso, ele supera todas essas sensações baixas, né? Jesus ainda recomendou que quem fosse fazer uma oferenda, primeiro reconciliasse com seus adversários e só depois voltasse a dar a oferenda com o coração limpo, que nem a gente falou ali no começo, né? Que antigamente era muito comum, né? As pessoas, os imperadores e tudo mais, que faziam sacrifícios, né? Quer dizer, ofereciam coisas para os deuses deles, em vez de limpar o seu coração e realmente aprender com aquele erro e não fazer mais, né? Isso mesmo. O perdão deve ser irrestrito e incondicional, sem nenhum interesse por trás desse perdão, né? Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deve se perdoar, ele disse que deveria perdoar 70 vezes 7. Isso não queria dizer perdoar 490 vezes apenas, mas infinitamente. Perdoar com o coração e não só com os lábios. Como aquele que diz, eu perdoo, mas nunca mais quero vê-lo. Esse não perdoou realmente. Tem uma outras passagens que a gente lê no Evangelho que fala que a gente não precisa amar a pessoa assim, instantaneamente, de forma, né, artificial, né? Porque eu acredito muito nos estágios. As coisas não mudam do ódio para o amor assim de um dia para o outro, de uma hora para outra, né? Eu acho que quando a gente tem aquele ódio por uma pessoa, a gente tem um estágio de indiferença com aquela pessoa, depois você começa a enxergar essa pessoa como alguém que precisa de ajuda, e aí até você chegar a ter uma visão com ela com um certo carinho, um certo apreço, um certo amor, e de repente você quer ajudar essa pessoa. Então você transformou o ódio e agora você está querendo ajudar essa pessoa, né?
Então, é esse processo que leva a gente a se reformar e a tomar uma atitude diferente, mas não é muito difícil fazer de forma sincera e instantânea, né? A gente não é o Gandhi aí ainda, né? Perdoar é doar amor, é misericórdia, o perdão se reconhece pelos atos muito mais que pelas palavras, libertando-nos de todas as amarras perniciosas que ainda nos prendem, sigamos livres dos nossos defeitos mesquinhos na estrada que levar-nos ao Pai. É tanta briga mesquinha, né, que a gente tem às vezes aí por causa de coisa pouca, né? Você vira a cara para a pessoa vira a cara para você por causa aquelas brigas que a gente tem quando é moleque assim. Aí a gente lembra disso como uma perca de tempo, né? Poxa, perca de tempo ficar brigando, coisa boba, né? E aí a gente tem certeza de que não leva a nada, esses conflitos assim, né? E que a gente tem até vergonha de lembrar de coisas que a gente fez. Então, vale a pena a gente pensar no presente, levar isso como uma experiência e tentar tomar atitudes mais pacíficas nesses conflitos aí, né? Essas discordâncias. Alguém quer falar aí? Sejamos indulgentes com os que nos caluniam, pois a indulgência calma, corrige e atrai. Saibamos pedir perdão das calúnias que fazemos, assim conseguiremos nos reconciliar com os nossos inimigos já nessa encarnação. Às vezes, né, tem muitos espíritos lá que a gente vê, né, obsessores e tal, lá na mesa mediúnica, que estão centenas de anos, milhares de anos ali, um mata um numa encarnação, o outro mata outro numa outra encarnação, e fica nesse processo de um querendo revidar com o outro. E às vezes a gente tem a oportunidade aqui, né, num instante, de pedir perdão, de abraçar aquele amigo, de você abaixar as armas para poder reconciliar séculos de intrigas, né? A gente tem essa oportunidade. Então, se a gente for pensar, aqui que nós estamos vivendo aqui agora, estamos encarnados, temos um inimigo que pode ser tão sutil, pode ser o nosso chefe, o nosso amigo, pai, mãe, filho, irmão, pode estar ali no dia a dia, com um pequeno desgosto ali no dia a dia, e a gente, aquelas brigas sem motivo, aquela desavença sem motivo. Então, a gente está tendo, na verdade, aqui uma oportunidade de refazer isso, reformar isso. Que às vezes tem séculos e séculos de várias encarnações com essa intriga, e a gente está com essa oportunidade na nossa frente, no nosso dia a dia. E aí talvez seja a hora da gente despertar e reconciliar com essa pessoa, né, de uma forma amorosa, de uma forma pacífica, que consiga... Sabe aquele inimigo que você tem na escola, aquela pessoa que você não se dava bem, de repente você começou a conhecer, a conversar com ela, e de repente vocês viraram amigos? Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente pode chegar com uma pessoa que a gente não tem tanta apreciação, de repente vira amigo, né, gente? E fora que o perdão, ele liberta, né, ele é libertador. O não perdão, ele te aprisiona, você fica pensando o tempo todo naquela pessoa, então às vezes a pessoa não está nem mais aí para você, e você continua pensando e pensando, então ela te aprisiona. Então acho que quanto mais a gente consegue perdoar, mais é libertador para a gente mesmo. É difícil, né, como o Wagner falou, é um processo. No começo você controla a sua ação, né, fala assim, não vou revidar. Então isso já é um primeiro passo, que é o controle. O segundo passo é realmente você, com o seu coração, você se libertar disso e não ficar carregando, porque senão só traz doença para você, né, essa falta do perdão, né. É um exercício diário. Tem as aulas mais voltadas para doenças que mostra que o perdão, esse rancor, traz problemas para a nossa saúde no plano físico aí. Uhum. Tem as suas consequências naturais. E é isso daí mesmo, por hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. E eu lembrei de uma passagem, eu não lembro se foi do próprio Chico ou de quem que foi, em algum lugar que eu li, que quando foram pedir perdão para ele falava assim, mas não tem nada para ser perdoado, é um nível maior ainda de perdão.
Porque ele falava assim, porque se eu falar que eu te perdoo, eu estou me mostrando acima de você. Eu estou te dando perdão, entendeu? Então, o nível superior a esse é falar assim, não tem nada o que perdoar, porque você, de verdade, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Então, eu não tenho nem o que te perdoar, porque eu tô bem, tá tudo certo, né? Então, eu acho que esse é o nível ainda mais evoluído ainda do perdão. É que nem o do E é um Gandhi ali, exercício. né? O do Gandhi falou, cara, não tem nada não. Não tem Não nada para tem, ser não perdoado. tem o que te perdoar. Tipo, é o processo que cada um teve que viver, né? Porque você poderia usar isso como um artifício de vantagem, né? Você, Sim. deu mancada aqui, beleza, perdoa, mas me dá R$ 200 aí. Faz um pix. Você pode usar como um barganha por isso. Então não é saudável, né? Não, vai chegar lá, do outro lado, vai estar tudo escrito, né? Numa listinha. Tudo que você fez de errado, tudo Mas eu anotadinho. perdoei, eu perdoei. Mas você recebeu um pix de R$ 200 por esse perdão aí. Gente, era isso hoje. E de verdade eu estou muito feliz em voltar, em receber também alunos novos. Vamos ver se a semana que vem a gente consegue que as outras pessoas que não conseguiram comparecer hoje, que viessem. E que a gente tenha um semestre maravilhoso, né? O Básico 1 é um curso muito gostoso. Eu acho que a gente aprende muito. No começo as aulas foram bem densas, né? Bem difíceis, mas aí depois ele vai ficando mais suave, eu acho, né? Então, que vocês aí permaneçam e o que precisar pode chamar eu e Wagner no particular, que a gente também atende, né, Wagner? A hora que for, às vezes a gente não responde na hora, mas a gente fala, daqui a pouquinho a gente conversa, né? E tanto dúvidas quanto a procedimentos do dia a dia de vocês, de como agir. É lógico que a gente não é terapeuta e a gente também é tão humano e imperfeito quanto vocês, mas a gente tenta, pela nossa própria experiência, de lidar, de atendimento fraterno lá no centro, enfim, de acolher as pessoas, ouvir as pessoas. Então, as portas estão sempre abertas, tá bom? E dúvidas específicas também sobre o aprendizado, né, sobre o conhecimento, que vocês quiserem perguntar, compartilhar no grupo coisas interessantes que vocês viram, um vídeo, um post, uma matéria qualquer, vocês podem colocar no grupo também, tá bom? Que ele é um grupo de cocriação, da gente trabalhar junto nele. Certo? Oiê, você veio aqui também falar oi? Bonitinha. Então, acho que a gente pode encerrar. Wagner, você faz oração, por favor? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais que estão em nossas casas, né? Nos dando um amparo, ouvindo essa aula, ouvindo sobre o Evangelho, ouvindo esses ensinamentos para podermos carregar na nossa mente, na nossa alma, nos nossos corações e pôr em prática na nossa vida para modificar nosso coração, nossa reforma íntima no dia a dia, no trabalho, com os familiares, com os amigos, que esse é o principal, né? A gente querer evoluir, querer melhorar. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com saúde e disposição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Uma boa noite para todos, aos novos alunos, sejam bem-vindos. Esperamos vocês aí semana que vem. Muito obrigado por tudo aí, pela atenção. Tchau, gente. Boa semana.